Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, o seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas deste país, aqueles que fazem os livros imperdíveis que todo mundo gosta de ver, gosta de ler. E para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui junto com ele, grande amigo, grande parceiro, Aldri Mazei, essa sumidade da comunicação. Como vai, Aldri Fala, Mazei? Paulo Tadeu, o rei do mercado editorial. Como é que você Nossa, antes está? fosse. Tamo Um bem aí, pequeno mais príncipe, um pequeno o príncipe. pequeno príncipe dos livros. Aliás, temos uma autora bacana para mais uma, né? Mais uma bacana para conversar. Nós estamos aqui hoje recebendo a psicóloga Roberta Nascimento. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Aldrin? Ótimo, Tudo aqui bem, tudo Roberta? certo. E a Roberta fez em parceria com a Regina Lopes e a Fernanda Lopes esse livro caixinha maravilhoso aqui desse tema que é imprescindível para qualquer pessoa hoje em dia. Caixinha anti-ansiedade são perguntas para pensar no seu jeito de encarar a vida. Então, esse tema hoje, eu posso dizer, né, Roberta, que é. Aliás, fala-se inclusive que é o mal do século, é isso? Não? A ansiedade é o mal do século? Isso aí, Paulo. A ansiedade vem aumentando cada vez mais dentre os transtornos aí psicológicos que a gente tem, junto com a depressão. E em função de uma série de acontecimentos, né, esse meio aí, essas pressões do dia a dia, esse nosso mundo virtual. Mas, de certa forma, a ansiedade não é uma coisa ruim, né? A ansiedade é algo que é bom também, desde que essa emoção ela possa ser bem controlada, porque a ansiedade ela protege as pessoas, né, de situações assim importantes. Então, o problema maior é quando ela tem uma carga excessiva. Então, a ansiedade, as pessoas veem ela como algo que não é tão bom, mas a ansiedade é algo também protetor, né? E quando a gente fala também com relação às crianças, é muito importante também a gente poder conversar sobre a ansiedade, né? Tanto como com os adultos, como com as crianças. Então, essa conversa é muito importante porque alivia também a ansiedade. Quando você fala, Roberta, que a ansiedade protege, você consegue dar um exemplo, explicar para as pessoas que estão nos vendo aqui, e de que maneira que isso é positivo, em que momentos que ela é positiva ou em que grau que ela é positiva? Sim, perfeito. Ela protege como uma forma de a gente poder não ser impulsivo para algumas situações. Então, automaticamente a ansiedade ela é um alerta do nosso cérebro para perceber coisas que estão nos ameaçando. Então, por exemplo, numa apresentação numa escola, onde a gente tem, por exemplo, uma competição esportiva, né? Agora a gente está vivendo aí situações assim de jogos, questões do momento. Então, a partir de que exista algum perigo real, essa ansiedade ela nos coloca para que a gente consiga ter menos sofrimento. Então, numa situação assim, vamos supor, né? Não vou dar só jogos, mas numa situação assim, pegou fogo no prédio, né? Uma situação assim de emergência. Se tu não tem assim uma ansiedade, né? Se não dispara ali, por exemplo, acionou o alarme daquele incêndio naquele momento e tu tem assim uma barreira, né? Opa, só um pouquinho, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair? Porque senão a pessoa se coloca numa situação de risco. Então, a ansiedade, ela acaba, de certa forma, protegendo até de situações mais perigosas, assim. Eu não sei se eu sou muito velho, mas eu lembro quando eu era mais novo, criança, adolescente, ser Uhum, ansioso não era um problema, não era visto como uma coisa assim com a qual a gente devesse se preocupar, buscar tratamento, ajuda de um profissional. uhum. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas
na minha infância e adolescência, um jovem ansioso era uma coisa assim até normal, todo adolescente ansioso, faz parte da vida de todo mundo. Ser ansioso é ser uma pessoa que é, corre atrás das coisas, é uma pessoa Uhum, acelerada. uhum. A gente tinha uma visão errada do conceito de ansiedade, ou a ansiedade mudou? Naquela época era uma e hoje é outra. Na verdade, assim, ó, a ansiedade, ela sempre existiu, né? Tanto naquela época como agora. E a ansiedade, ela faz parte da vida como um todo. Qualquer situação, a gente vai ter ansiedade. O que está acontecendo é que antes existia uma ansiedade que era uma ansiedade dentro daquilo que era esperado. Hoje em dia, as crianças acabam ficando muito mais ansiosas em função da questão das tecnologias de informação que a gente tem, e não só a tecnologia, mas a questão assim do acesso livre à informação. Então, o acúmulo de estímulos, ele acaba sendo maior, isso faz com que a gente gere um pouco mais de ansiedade. O que a gente tem que cuidar, e que daí eu digo, o que que a gente vai ver assim, o que está dentro do esperado e o que não está dentro do esperado. Então, por exemplo, quando a gente fala em ansiedade, a gente vai falar, digamos, de algo que é mais patológico, digamos assim, aquilo tem que estar, digamos assim, prejudicando as tuas questões, assim, na escola, se a gente fala de criança, ou no trabalho, se a gente fala, né, de um profissional, né, estou falando assim, geral, se aquilo está atrapalhando em casa, na família, no dia a dia, nos relacionamentos. Então, quando a ansiedade ela afeta que a criança, que o adulto, eu não consigo ir lá para fazer uma prova, eu estou tirando nota ruim no colégio, eu estou em casa, eu estou tendo problema com a minha família, ou estou tendo problema nas minhas relações com os outros, ou nas minhas relações amorosas. Quando eu estou, por exemplo, com problemas, o adulto, né, na faculdade, ou cursos que ele não está conseguindo, isso sim é algo que não está dentro do esperado, e aí a gente tem que fazer os encaminhamentos adequados e verificar se é necessário, né, uma psicoterapia, um uso de medicação momentaneamente para ajustar, porque na verdade a ansiedade é algo que é a nível também cerebral, isso mexe com alguns neurotransmissores, né? E aí, claro, a ansiedade pode gerar também outras questões, né? Tem pessoas que têm aí fobias, têm medos específicos, e aí vai, digamos assim, eu digo que é uma árvore e abre várias ramificações, digamos assim. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu ficar um pouco ansioso, eu ficar com aquele rubor, o pessoal pergunta, às vezes tem pessoas que ficam todas vermelhinhas aqui, chega a ficar vermelha aqui, quando, né? Aquilo ali é adrenalina, né? Aquilo ali vem, aquilo ali fica em função daquilo que está sendo gerado. Porque a ansiedade, ela é um medo de algo que possa te ameaçar. Se a gente tiver que dar um nome para a ansiedade é isso. Interessante E isso, a, né, Roberto? Perdão, Uhum. pode terminar. Não, não, e a gente tem como controlar isso, né? A gente consegue adaptar e ter esse controle. E claro que uma das caixinhas aí desenvolvida com Paulo, que a gente tem tanto a infantil, né, Paulo, e quanto a adulto, essas ferramentas aí, bom, essa aí para adulto é maravilhosa, né? Que é da anti-ansiedade, a das crianças também, que é outra maravilhosa, porque tu acaba, digamos assim, as pessoas elas ficam com medo de ter ansiedade, não querem falar sobre a ansiedade. É o contrário. A gente, enquanto psicólogo, a gente ajuda com que eles possam ter o contato com a ansiedade, que é, por exemplo, fazer uma reflexão. Então, assim, antes de dormir, vai lá, tira uma cartinha, leia aquela cartinha, reflete, vê quais são os pontos. Exato, são assim, é algo assim que ajuda muito, né? Eu estou numa situação que eu estou no carro e me deu lá, me bateu o meu coração, deu uma taquicardia. Respira, pensa, reflete sobre aquilo ali, né? Daqui a pouco pensa em outra coisa também.
Então, isso é super importante, assim, para o nosso dia a dia, ter o contato com ela e saber administrar. Ô, Roberta, você consegue dizer para a gente, existe isso, assim, vamos dizer, sinais que as pessoas eventualmente ignoram, ou que podem servir de um alerta para mostrar assim, olha, o período de ansiedade começou. Existe algum sinal assim, ou que sinais que as pessoas eventualmente não dão conta? Sim, geralmente os sinais eles acabam vindo de forma física. As pessoas, elas têm pessoas que suam as mãos, têm sudorese nas mãos, as pessoas têm taquicardia ou palpitação, as pessoas, digamos assim, elas ficam com esse que a gente chama, né, com esse rubor, elas travam, elas não conseguem ir, né, elas têm, assim, algo que acaba bloqueando, daqui a pouco tu vai fazer alguma pergunta, a pessoa não consegue responder, ela trava, né? Ou ela fica com a boca que pode treme, né? Ela não consegue. Tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que não conseguem falar e acabam tendo gagueira, mas a ansiedade ela também se manifesta de uma forma também mais agressiva, às vezes por irritabilidade, por explosões, por inquietação, por dificuldade de relaxar, por tensão. Tem muitas pessoas que têm dores nas costas, dores nos corpos, porque a ansiedade ela tensiona, né? Então, isso. E claro que comportamentos assim que acabam gerando mais ansiedade a nível comportamental são pessoas assim mais perfeccionistas, são pessoas que se cobram demais, que têm uma autocobrança muito grande, são pessoas que daqui a pouco elas não conseguem assim chorar, né? Às vezes tem pessoas que não choram, né? Tem uma dificuldade, então aquilo fica travado, né? De certa maneira. Então, geralmente a pessoa se dá conta que ela não tá bem quando tá a nível físico, né? E às vezes tem pessoas que têm dor de barriga, né? Tem Ou seja, pessoas que se manifestam, são sinais físicos de formas diversas. exato, A de pessoa precisa formas prestar diversas. atenção em si mesma, então, no Uhum. caso. Precisa prestar. E claro que, e como a ansiedade é algo que tem várias, como eu digo, ramificações, né? Tem pessoas que começam assim, dirige, não conseguem dirigir, daí começam a ficar com pânico, né? Porque a ansiedade, ela chega até um limite, depois ela pode até virar pânico, né? Porque daí tem pessoas que não conseguem sair na rua, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ir num ambiente social, porque não conseguem, né? A ansiedade, elas têm medo. Tem pessoas que têm, daí tem vários medos, né? Tem gente que tem medo de várias coisas específicas, né? Aí, mas a ansiedade é ligada ao medo ao desconhecido, ou uma projeção que tu faz, né? É tudo que tu te sente ameaçado, que o teu ego internamente se sinta ameaçado. Roberta, você citou agora há pouco as redes sociais e as tecnologias, né, como fator de estímulo, esse estímulo intenso, a que todos nós estamos submetidos hoje em dia com um celular na mão, né? Isso tem Uhum, atingido os jovens com mais impacto, né? Os com adolescentes, as certeza. crianças. E mais uma vez nós estamos tratando esse tema aqui, né, Paulo? Parece que é o mal do século, né? Que vem para transformar os jovens de hoje em criaturas com menos capacidade de concentração, com menos vontade de ler livro e ficar mais tempo ali no aparelhinho luminoso, enfim, com joguinho, com videozinho curto. Você, como psicóloga, você acha que a gente, como sociedade, a gente está trabalhando isso da forma como deveria ser trabalhada? Você vê aí um resultado a médio, curto prazo, que pode ser muito problemático aí para todos nós, com uma geração que vai se formando aí, com mais celular, menos livro na mão.
com a atenção completamente fragmentada. Eu tenho filho adolescente em casa, eu travo essa Uhum. luta diariamente para que minha filha não se torne uma dependente de rede social e de celular. Mas você acha que a gente, como sociedade, país, política pública, educação, Uhum. você acha que nós estamos fazendo o que deve ser feito, o que pode ser feito, ou estamos muito longe disso? Esse é uma situação que eu acho que é bem delicada hoje, até por estar trabalhando com saúde mental, e a gente verifica, assim, uma vulnerabilidade tanto das crianças e até mesmo dos próprios adultos em função, porque nós estamos hiperconectados. Mas o ideal é que a gente pudesse estar hiperconectado saudavelmente, né? Então, e isso não é o que ocorre no dia a dia, porque um exemplo que a gente tem nas escolas, até mesmo em função dos celulares, olha, agora a gente tem os box para o aluno entra, deixa o celular na caixinha, mas isso acaba não ocorrendo, porque no recreio eles não socializam mais, é tudo em função, né, das redes. Então, eu acredito, eu digo que a gente está virando robô, né? Essa é uma realidade. Nós estamos virando robô, eu não sei até quanto tempo, assim, nós, enquanto seres humanos, vamos durar, porque tudo é robô, tá tudo. E de certa forma, assim, ó, tem um movimento que faz com que a gente consiga sair um pouco, mas a questão da própria informação e a mídia e tudo que está evoluindo dentro, principalmente da tecnologia, eu acho muito difícil a gente conseguir manter, né, esse equilíbrio. Então, vai ter que ser um trabalho assim a longo prazo e eu me lembro em tempos atrás, né, falando um pouquinho, né, o tabagismo era uma coisa da moda, né? Hoje tu vê pessoas que hoje cigarro é horrível, né? As pessoas não querem saber de cigarro, a não ser os eletrônicos, né? Mas tem épocas, né? Eu acho que as pessoas elas vão se dando conta, e daí quando que a gente consegue voltar e manter assim um eixo é quando aquilo começa a dar um prejuízo extremo, e eu acho que nós já estamos indo por esse caminho, né? Porque o índice assim de ansiedade, depressão, ele tem aumentado muito, os índices de transtornos mentais também, porque as pessoas elas estão mais impacientes, elas estão mais irritadas, elas estão mais tolerância zero, né? Elas estão mais assim, por exemplo, até na própria família, né, que eu digo, a gente que tem aí, eu também tenho filho adolescente, mas as pessoas assim, é tudo assim, ó, o filho vai de Uber, volta de Uber, o filho, eles terceirizam muito a questão tanto da educação como a questão de uma responsabilidade quando tu é pai, quando tu é mãe. Então, o que que acontece? Quando chega no momento, falando até em questões de livros, né? É muito difícil tu ver hoje adolescentes lendo. A minha casa aqui é cheia de livro, eu adoro ler, eu leio tudo que eu posso ler, eu leio, estou sempre lendo e eu estou sempre botando livro neles, e é difícil, porque eles querem aquilo que vicia, né? Porque todos esses aplicativos, redes sociais, isso traz, é como se fosse uma cocaína no nosso cérebro. Aquilo ali tem tudo aplicativos para fazer com que a pessoa se conecte a algo que vicia o cérebro. Então, os adolescentes, eles não deixam de ser, assim, uma droga, né? Isso que a gente está vivendo. Então, eu acho, é uma situação que é muito delicada, eu nem sei, assim, por que caminho a gente vai, né? A mesma coisa, eu sou super a favor dos livros físicos, né? A escola dos meus filhos era só o virtual. Aí, esse ano passou para livro físico. Daí, eu comprei tanto o virtual, que era obrigatório, e o livro físico, que era opcional. Eu tô com uma pilha dos livros físicos. Eu digo, olha só, eu comprei os livros, vocês vão usar isso aí. Eu não quero só saber, tem que descansar um pouco a tela, né? Muita tela não dá. E aí eles começaram o movimento, mas na sala deles, eu acho que não chega meia dúzia que comprou os livros físicos além dos virtuais. Então, é isso que eu acho delicado, né? Você está falando aí de uma situação
dessa Paulo questão da Tadeu ficou ansiedade? preocupado, viu, Roberta? Você É, deixou o Paulo Tadeu bem preocupado. Ele está Agora eu fiquei mais disfarçando, hein? ansioso agora para ver como é que eu vou lidar com isso. Deixa eu só explicar um pouquinho, Roberta, antes de prosseguir. A obra da Roberta, na verdade, são essas cartinhas dentro dessa caixa, né? Então, ela uhum, tem a caixinha de ansiedade e dentro são essas perguntas para as pessoas conversarem entre família, nas famílias, né? Dentro de casa, ou com o terapeuta, enfim, ou com os amigos, né? Para debater essa questão. Então, muito interessante porque provoca reflexões e ajuda você a pensar e a lidar com esse mal do século que a gente está falando. Roberta, me diga uma coisa, existe, vamos dizer assim, existe algum tipo de hábito que possa piorar a questão da ansiedade nas pessoas? Um jeito de ser da pessoa específico que isso piore, não? eu acho que sim. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm, por exemplo, traços mais perfeccionistas. Ah, Esse tipo de perfil, ele automaticamente ele sofre muito mais com ansiedade. A gente tem alguns filmes aí, eu gosto de um filme, aquele O Melhor Impossível, que ele pulava os quadradinhos, né, e fazia, então assim, ó, ele, além dele ter essa questão de questões, claro que ali era um transtorno em si, mas pessoas que têm algum padrão e que daqui a pouco sai daquilo que ele estava programando, ele sofre bem mais de ansiedade. Eu digo um estilo comportamental, não que ele tenha um toque, né, mas que ele tenha características mais obsessivas e padrões, aí com certeza esse tipo de perfil vai sofrer muito mais, porque ele está acostumado a ter um hábito, tudo dentro daquela regra que ele criou, se sai daquilo ali, desorganiza, e aí gera ansiedade. Crianças também, se a gente vê famílias que são muito rígidas com os seus filhos, mas uma rigidez assim de tu não ter uma flexibilidade, porque a gente precisa ter uma flexibilidade, com certeza gera crianças mais ansiosas, né? Então, Quem tem toque é é, ansioso, Roberta? a maior parte deles, sim, mas não quer dizer que quem tem ansiedade tenha toque, né? Ao Entendi. contrário, não é nesse sentido, sim. Porque o que que acontece? Ele coloca aquilo na cabeça dele, sai daquilo, ele desorganiza e aquilo gera ansiedade. Entendi. Você O, pode falar. não, eu ia perguntar, quando é que uma pessoa tem que procurar ajuda? Quando que ela tem que perceber, ou alguém percebe por ela, que ela é uma ansiosa a ponto de necessitar de uma ajuda profissional? Isso é muito importante, porque assim, ó, a Você está busca falando, você da. falou da mão suada. Eu tenho a mão suada, minha mão está suada agora. Eu tenho que procurar ajuda? Pois é, não necessariamente, entendeu? Se aquilo não está afetando o teu trabalho, não está afetando a tua relação familiar, não está afetando com teus filhos, não está afetando nos teus relacionamentos, no teu dia a dia, não tem problema nenhum. Tem pessoas que isso passou e elas se adaptam, a gente se adapta muito fácil a esses sintomas que a gente tem. A gente precisa procurar ajuda quando aquilo faz com que eu não consiga trabalhar, eu não consiga ir para o colégio, eu não consiga estudar, eu não consigo falar em público que eu sempre falava. Então a gente se observa, se tem alguma característica que começa a te barrar e está prejudicando alguma atividade tua do dia a dia, seja ela em casa ou na família, é o momento de buscar ajuda, porque a gente tem duas situações para ansiedade. A gente tem uma ansiedade que ela está a nível mais de pensamento, que com a terapia tu consegue sair até mesmo utilizando esses recursos, como o da caixinha que a gente fez aí juntamente com a editora, que tu consegue ter outras alternativas de uma autoajuda. Agora, quando essa ansiedade ela já está te causando algo que é físico, e já possa ter alguma alteração aí nos teus neurotransmissores, provavelmente tu vai ter que fazer um tratamento combinado com a terapia e também junto um tratamento medicamentoso, que não quer dizer que tu precisa tomar medicamento a vida toda,
Tu vai tomar por um determinado período de tempo até tu conseguir te organizar e depois automaticamente tu consegue, né? Claro que tem casos e casos, né? E com a criança, a mesma coisa. Com a criança, ainda a situação é um pouco mais delicada, porque daí com a criança é difícil a gente entrar com medicamentos, né? Daí, claro, tem que ser avaliada aí para um psiquiatra infantil, tudo para ver essa necessidade ou não. Roberto, você está falando aí de medicação, tal, essa coisa, e me veio uma questão que eu não sei como é que você vive isso no teu dia a dia no consultório. As pessoas estão parecendo para você mais medicadas por questões mais, vamos dizer, normais da vida? Existe um excesso de medicação de emoções que a gente possa chamar de normais? Você tem percebido isso? Tenho Logicamente, percebido. desculpa, não é você, é que você Não, mencionou, né, o não, psiquiatra, não sei o com quê. certeza. Sim, com certeza. É porque como a gente trabalha a psicologia junto em parceria com a psiquiatria, isso acaba fazendo com que a gente tenha, né, tratamentos multidisciplinares. As pessoas geralmente elas chegam, elas estão mais medicadas. Agora, o que que acontece? Eu não sei se elas querem ir direto para tomar medicação e não ter um processo terapêutico, pode, porque a terapia é um processo um pouco mais lento. E isso pode acontecer, então eu verifico assim, ou as pessoas elas estão mais medicadas, ou elas até estão usando drogas para diminuírem alguma sensação de não estar bem, né? Então eu vejo que o consumo, acho que de drogas ele tem aumentado, embora a gente não fale muito sobre, né? E a questão da medicação, sim, as pessoas eu percebo, e não só como psicóloga, mas percebo assim, em rede de amigos, várias pessoas que tomam bastante medicamento, né, de uso psiquiátrico, né, de uma maneira geral. E isso é uma coisa que automaticamente a gente pode às vezes evitar, né? A gente pode fazer mais atividades físicas, a gente pode buscar outras alternativas também de não só o uso, né, exclusivo de medicação. Não é que eu seja contra a medicação, né? Quem sou eu? Nem sou médica, mas a gente às vezes quer ir por um caminho mais curto, né? Que nem a questão muitas vezes da obesidade, né? Que geralmente também traz pessoas que são mais ansiosas. Então, às vezes eu vou lá ou faço uma cirurgia ou já vou para um remédio do que fazer um tratamento que é mais moroso, né? Para ter os resultados que gostaríamos. E no final das contas, muitas vezes não traz resultado nenhum, porque né, no final das contas Exato. volta tudo aquilo que a É, ou pessoa, né, tem, batalhou, né? ou Faça a tem aquele cirurgia. reganho, aham, ou tem um reganho de peso de novo, exatamente. Eu tenho muitos pacientes que têm essa situação e que fizeram e volta de novo, né? Se a pessoa, por exemplo, é ansiosa, voltando ao nosso tema aqui, Uhum. ela é ansiosa e tem um sobrepeso extremo, né? Faz uma cirurgia, mas ela continua ansiosa. Com o tempo, muito provavelmente ela Com vai, certeza, não com é? certeza, com certeza. Daí ela não tratou o foco principal, né? Que é o gerador da ansiedade dela. Então não adianta, porque a cirurgia, digamos, eu falo que é um efeito paliativo, porque acaba, se tu não. Agora, claro, se tu faz o procedimento, tu faz um tratamento que ele é combinado junto com uma psicoterapia, e tu tá, eu acho que talvez consiga se manter. Ô, Ai, Roberto, mas a nossa caixinha tá linda, né? Olha que maravilhosa! Gente, o pessoal ama essa caixinha. E você, deixa eu só complementar, Alden, que ela estava claro. falando agora há pouco Ai, que que, caixinha como, boa. que faz sucesso. Eu me lembro que durante pandemia, você estava falando da Uhum, ansiedade e depressão. Durante a pandemia, o nível de vendas desta caixinha aumentou uhum, consideravelmente, sem que a gente estivesse fazendo uhum. propaganda, mas as pessoas, foi acho que um reflexo, né? As pessoas estavam ficando mais ansiosas, mais deprimidas e buscaram algum tipo de apoio, né? E nessa época me chamou muito a atenção
para as vendas, né? O aumento de vendas. Então, para mim era isso mesmo. As pessoas estavam sofrendo mais por um motivo que a gente estava vendo ali facilmente, né? Ainda é um dos temas mais buscados no Google, né? Ansiedade, saúde mental. O livro, um dos mais vendidos do ano passado, né? O Geração Ansiosa, é um tema que está todo Sim, mundo preocupado, né? sim. Exatamente. Você diria, Roberta, que não sei se dá para falar isso hoje, mas antigamente as pessoas falavam, assim como falavam que vou procurar um terapeuta, isso é frescura, procurar, né, terapia é frescura. Ansiedade já foi classificada como frescura, as pessoas ainda Uhum. falam alguma coisa desse tipo, isso é frescura, você está ansioso é frescura. Existe alguma coisa Ah, nesse sentido ainda? sim, ainda falam sobre isso, mas eu acho que com o aumento da informatização, eu acho que daí não só a questão assim dos próprios livros, mas até nas próprias redes, embora a gente tenha muitas informações que não são verídicas, né? Então as pessoas começaram, digamos assim, a se identificar. Então elas começaram a perceber que isso não é só frescura. Então, isso aí até já deu uma boa acalmada. Eu acho que já foi bem pior, né? Eu sou formada aí há mais de 23 anos e no início, assim, ainda tinha muitas pessoas que iam para psicoterapia no sentido assim, o meu pai me pediu para eu ir aqui, ele acha uma bobagem que eu estou sentindo. Hoje não, a gente tem uma preocupação dos pais em levar os filhos em função de ansiedade. Então as coisas mudaram um pouco, mas ainda tem algumas pessoas que acham que é frescura, Ô, que Roberta, acham que é bobagem. dá um exemplo de um caso dramático decorrente da ansiedade. Sim. Para as pessoas que acham que é frescura, né? Até onde pode a ansiedade levar uma pessoa? Sim, eu vou dar um exemplo um exemplo que tive há pouco tempo, mas, por exemplo, tem pessoas que têm medo de animais, né, de algum determinados animais. E daí eu tive uma paciente que ela estava sentada comigo na cadeira, né, era uma terapia ainda virtual, e ela estava toda tensa, ela não botava nem os pés no chão porque ela achava que aquele animal ia vir pegar ela, e ela estava dentro de casa, é um animal que não fica. Então, assim, ó. Isso é um nível preocupante, porque a pessoa ela se contorce, ela fica a tal ponto que aquilo faz com que ela fique rígida e ela não consiga nem descer da cadeira no próprio escritório dela num processo de terapia que ela nem está perto, vamos supor, desse bicho, né? Especificamente. Claro que daí o que acontece? É uma pessoa que já tem a ansiedade, ela se focou que aquele bicho vai pegar ela e ela tem medo. Então, é algo assim que quando tu vê no dia a dia, na clínica, é preocupante, né? As crianças, então, nem se falam, né? As crianças, a gente tem aí atendimentos que é complicado. Eu hoje estou mais no atendimento com adolescentes adultos, mas já atendi crianças, né? E as crianças estão vindo bem ansiosas, muito ansiosas. E eu tenho uma preocupação, principalmente com os pais, né? Porque eu vejo assim, ó, que as crianças às vezes vão para a terapia e o problema não são as crianças, são os familiares. Então, isso incomoda muito o terapeuta, tá? Porque tu tenta administrar, fazer boas técnicas e a gente tem os pais que às vezes que não colaboram. Então eu digo assim, se tivesse assim orientação para pais, né? Olha aqui, tu vai ser pai hoje se tu tiver orientação, porque se tu não vai ter orientação, não seja pai e mãe, né? Por favor. Pai não vem com manual, né? Pai e mãe não vem com manual, mas deveria vir, é isso que você está falando? Deveria vir com manual de instruções. Olha, só seja pai e mãe se conseguir passar por o processo X, Y, Z. Se não seja, O que não que vocês estão seja. esperando para fazer um livro caixinha para isso? Só É, fazer. exato, isso aí. Manual de instrução. O pai precisa disso, disso, disso. Coisas básicas, né?
Coisas básicas, básicas, o afeto em casa, o carinho, tu ter uma refeição entre todos de casa que não existe mais, né? Então, isso tudo gera ansiedade para a criança e vai Mas formar você está adultos citando, ansiosos. você tá citando uma coisa que é interessante, porque ao mesmo tempo que eu acho que muita gente, muitos pais sabem dessa condição, dessa necessidade, a vida que eles levam, né? As condições de vida que a gente leva, de pressão, de trabalho, de produtividade, enfim, as Uhum, questões gerais que estão associadas a isso, provocam o contrário, né? O pai às vezes até tem noção do que precisa, porém não tem condição de dar isso para o filho, né? Não tem como chegar, sair, sair para almoçar em casa, né? uhum, Pegar o trânsito 1 hora para chegar em casa, almoçar, para depois voltar para o trabalho mais 1 hora. Então, coisas desse tipo que são a nossa realidade de hoje, né? com certeza, claro, eu dei o exemplo do almoço, mas isso a gente pode fazer, por exemplo, numa janta. A gente vê famílias que ninguém janta mais junto, por exemplo, cada um janta num horário, né? É complicado isso. Não tem, porque assim, o que que era importante antes, quando nós não tínhamos essas informações? Tanto assim, a refeição, seja ela o almoço, era uma das coisas mais sagradas, que era o horário assim que a gente tinha assim para falar, para a gente poder conversar entre família. E hoje não existe mais isso, né? Então as crianças, de certa forma, elas sentem falta disso. Então, muitas vezes, o que que ocorre? Eu vou te dar um exemplo, assim, que eu vivenciei. Esses dias eu estava caminhando ali, era sábado, estava eu, meu marido, e nós fomos a pé almoçar. Eu gosto de sair muito a pé. Aí eu estava vendo as crianças com o pai, com a mãe, com o babá. Eu disse assim, bah, Roberto, eu assim, ó, eu queria estar sábado cuidando, estar com meu filho, não queria que tivesse uma babá junto no sábado, sabe? Então, assim, ó, pô, até final de semana, nada contra, gente, mas vamos dar. Olha, a vida passa tão rápido, as crianças crescem tão rápido, né? Então, e as crianças percebem, e falta isso um pouco também, né? Muito bom. Muito bom pelos É, teus esclarecimentos. Uma muito entrevista bom. muito elucidativa. Queria te agradecer demais por essa participação aqui. Reforçar aqui o convite para você que viu essa entrevista lá, conheceu Caixinha Anti-Ansiedade, escrita aqui pela Roberta Nascimento, pela Regina Lopes e pela Fernanda Lopes. São perguntas para pensar no seu modo de encarar a vida. Roberta, você quer deixar aí as tuas redes sociais para a gente, para o pessoal que quiser Sim, seguir, não? posso deixar sim. No Instagram é Roberta Lopes do Nascimento. Compartilho bastante coisa lá sobre saúde mental, muito boa. E gostaria de deixar também uma frase de encerramento que eu acho que é super importante assim para o momento de ansiedade, que a ansiedade ela cresce no silêncio, né? Eu sempre falo. Mas a partir do momento que ela se torna, digamos assim, um espaço para ela ser compreendida, ela faz com que tu consiga viver melhor, né? Então, mesmo que tu tenha essa ansiedade, o importante é tu falar sobre ela, tu ter contato, tu buscar, não deixá-la crescer nesse silêncio e ser falada para ser encarada de uma maneira mais natural possível. Muito bom. Muito bom. Bom, gente, além do Instagram da Roberta, tem o Instagram do Pode Ler também. Você vai lá no Pode Ler Podcast, segue a gente aqui no YouTube, dá um joinha, porque aí esse vídeo vai ser compartilhado para mais pessoas. É assim que o algoritmo entende as coisas aqui nesse território. Você tem que clicar no sininho, claro, se inscrever no canal, mas clica no sininho, porque aí você vai ser avisado quando a gente subir uma nova entrevista, que deve ser na semana que vem, certo, Paulo Tadeu? Com certeza, toda quinta-feira a gente está aqui trazendo as grandes entrevistas com os grandes convidados. Muito obrigado aí para você que está nos assistindo. Valeu, valeu, Roberta. Obrigada, tchau, tchau.